esta palestra não representa o pensamento oficial da Ordem Rosa Cruz à Morte. Antes, é apenas uma reflexão de um estudante Rosa Cruz. Isso significa dizer que outro estudante pode chegar a uma dedução completamente diferente. Certa feita, indo para casa, encontrei uma pessoa que veio me convidar para fazer uma palestra. No momento, a gente não definiu nem o tema, nem o dia. Ficamos de fazer isso posteriormente. E assim, cada um foi para suas casas. E com o passar do tempo, lá pelo 20º dia, mais ou menos, aí eu parei para pensar, opa, peraí. Não houve nenhum contato, não houve nenhuma divulgação, não houve nenhuma comunicação. Então, acho que não vai existir mais essa palestra, não. E assim eu deixei para lá. E, para minha surpresa, dias depois, encontro novamente essa pessoa que veio me informar que a palestra seria no dia seguinte. Então, pasme, eu fui para casa para tentar descascar esse abacaxi. E lá eu fiquei tentando encontrar um tema. Vibração, karma, reencarnação. E nada me chegava com força suficiente para formar alguma coisa. Então, cansado, eu resolvi deitar e dormir. No outro dia, acordei e me dirigi para o local da palestra. E nesse tempo, eu fui pensando o que eu poderia falar. E quando cheguei lá, para minha surpresa, apesar de não existir nenhum tipo de divulgação, existia um público até razoável. Mas a gente estava vivendo uma situação inusitada, porque nem o público sabia que palestra ia assistir, e muito menos o palestrante sabia que palestra ia proferir. Assim, eu tive que começar da forma que era possível. Iniciei a palestra com uma grande pergunta. E saí desenvolvendo toda a palestra, sempre fazendo perguntas. E finalizei a palestra com uma grande pergunta. Há um tempo atrás, quando a gente tinha uma lan house, que era muito frequentada por jovens adolescentes, entre 12 e 17 anos, e eu, curioso, sempre chamava um deles e perguntava: Fulaninho, você já parou para pensar o que vai ser quando eu crescer? Beltraninho, você já parou para pensar o que vai ser quando eu crescer? Cicraninho, você já parou? Olha, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Nenhum deles tinha parado para pensar o que seria quando crescesse. Em nossa geração, a gente queria ser médico, engenheiro, bombeiro, astronauta. E era frustrante constatar que essa geração, ninguém estava parando para pensar o que seria quando crescesse. Ora, minha mãe tem 90 anos. E imagine uma pessoa repleta de perguntas. Naturalmente, por conta da idade dela, as perguntas repousam muito sobre a questão da morte. Então ela quer saber se a vida após a morte, como é essa vida após a morte e assim por diante. Então basta que um de nós, filho, filha, genro, nora, netos, apareça lá na casa dela que ela vai cobrir essa pessoa com essas perguntas. Então cada um de nós já deu umas 300 mil respostas para ela. Apesar disso, ela continua fazendo as mesmas perguntas. Então por que a minha mãe continua fazendo as mesmas perguntas? Porque há perguntas que só podemos fazer para nós mesmos, porque as respostas só podem vir de nós mesmos. Por exemplo, se eu perguntar para você, quem é você? A pessoa que está ao lado não pode dar essa resposta. Há 500 anos antes de Cristo, um cabrinha chamado Sócrates vivia pelas ruas de Atena, provocando as pessoas. Então parava um e perguntava: o que é que você acha disso? Aí parava outro: o que é que você acha daquilo? E assim tirava as pessoas de uma marasmo mental em que estavam mergulhadas. Por isso que ele se considerava um parteiro de almas e cunhou essa sua metodologia de maiútica. Entre outras coisas, podemos dizer que a Ordem Rosa Cruz, em seu ensinamento, se utiliza dessa metodologia, porque de uma forma velada implícita, há
ordem sempre está nos perguntando o que é que você acha de reencarnação. O que é que você acha de karma? O que é que você acha de telepatia? E assim por diante. Isso faz com que a gente tente encontrar a nossa própria resposta. Por isso que somos conhecidos como pontos de interrogação ambulantes. Mas o que é a morte? Diante das respostas da maioria das religiões conhecidas, tão divergentes e às vezes conflitantes entre si, é que eu me dei o luxo de perguntar para mim mesmo o que é a morte. Certa feita, na loja Rosa Cruz Recife, conversando com um frata, até porque fazemos parte de uma ordem iniciática, que entre outras coisas, me dizia ele, que meditar é também aprender a morrer. Não falou com essas palavras, naturalmente, mas eu fiquei refletindo a respeito da situação de que meditar é aprender a morrer. Dizemos que a vida é movimento. Aquilo que se move tem vida. E a forma que apreendemos o movimento, que acontece no tempo e no espaço, é através dos nossos sentidos físicos, a saber, a nossa audição, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato. O movimento só acontece no plano de consciência objetiva, do tempo e do espaço. Ou seja, quando a gente morre, significa que perdemos esses sentidos físicos naturalmente e saímos do tempo e do espaço. Por exemplo, feche os olhos. Pronto, vocês acabaram de perceber que não estão percebendo mais o espaço da forma que percebiam antes. Então essa noção do espaço foi bastante diminuída. Vocês não estão conseguindo perceber o movimento, por exemplo. Se demorar mais um pouco, vai perder também a noção de tempo. Mais um pouco, a consciência vai se elevar a um plano, a um nível de consciência além da consciência objetiva e vai comungar com outros planos superiores da consciência. Pronto, abra os olhos. Acabaram de voltar para a vida, para a consciência objetiva dos sentidos físicos, do tempo e espaço. Vocês não perceberam que tipo de movimento eu acabei de fazer agora. A forma que um muçulmano, que um budista, que um kardecista, que um católico, um evangélico, veem o corpo de um falecido e qual será o destino dessa alma, são completamente diferentes um do outro, se não conflitantes. Mas há algo em nós que é concordante, que é os nossos sentidos físicos. É a nossa consciência objetiva, que estão além da nossa crença. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, que dia é hoje da semana? Que horas estamos exatamente agora? Em que local estamos? Ninguém em sã consciência vai falar que está em outro lugar estando aqui, que é outra hora, que é outro dia, que é outro ano. Então, independente da crença individual de cada um, as respostas vão ser concordantes. Há duas palavras que parecem sinônimos e não são. Ou pelo menos não são, no sentido que queremos dar aqui, que é crença e fé. A crença, ela é herdada e ou construída. Ela é herdada porque nascemos num dado contexto cultural, no seio de uma dada família,
e recebemos todas as informações dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa comunidade. E as crenças que expressamos têm muito a ver com a situação em que nascemos, a cultura que nascemos. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no país budista, provavelmente vai ser budista. Que nasceu no país muçulmano vai ser muçulmano, católico vai ser católico, kardecista vai ser kardecista, e assim por diante. Isso significa dizer que as crenças não são absolutas, são relativas. Depende da cultura que nascemos. Dizemos que a crença é construída porque nós mesmos construímos as nossas próprias crenças. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que atrás daquela porta existe um ser com a cabeça de fogo, um só olho na testa, com 3 membros, pode ser que aqui presente, alguns de nós, acho que mesmo inverossímil, exista tal figura, existe tal criatura. Por quê? Porque a crença é apenas a crença, ela não precisa de nenhum tipo de sustentação. Diferentemente da fé, que é uma certeza interior. Por exemplo, você vai fazer uma prova, um teste, um exame, e tem a certeza, tem a convicção interior de que vai passar. Isso é fé. Eu acredito no absoluto com uma certeza interior, com muita convicção. E isso é fé. Então, por que nascemos? Para quem acredita em reencarnação, em evolução, em karma, vai existir um sentido, uma lógica na própria vida. Mas diferentemente do que as crenças apregoam. Naturalmente, quando nascemos e através do corpo recebemos os nossos sentidos físicos que nos colocam no tempo, no espaço, ou seja, no mundo manifesto da ação e da reação do movimento, significa dizer que se existe um movimento aqui, é porque nos planos espirituais não é o movimento. Precisamos estar aqui no mundo do tempo e do espaço, porque existe o movimento. E por isso é que existe a evolução. Caso contrário, a gente não precisaria reencarnar ou encarnar. Se nos planos espirituais houvesse movimento, a gente não precisaria reencarnar e, portanto, evoluir, porque o que dá a evolução é o movimento. Então, alguma coisa nos falta para termos que reencarnar. Existe alguma coisa nos planos espirituais que a nossa consciência ainda não captou e que agora temos a oportunidade de fazer com que ela alcance a iluminação. Então, o que é a iluminação? Senão a consciência do absoluto, de algo que está além do tempo e do espaço. Temos a noção de finitude através do mundo manifesto. E só quando a nossa consciência ascende a um plano superior é que ela pode captar o absoluto, ou seja, a sua própria imortalidade. Mas quando morremos ou fazemos a transição e vamos galgar um plano de consciência equivalente ao nosso nível
de evolução, temos que atravessar as nossas falsas crenças, que são os nossos medos, aquilo que é conhecido como umbral. Uma vez que a gente atravesse os nossos medos, essas nossas crenças, vamos ocupar o plano de consciência equivalente à nossa evolução. E assim, todo contato que é feito das personalidades de alma entre si é através desse sentir. E tudo isso significa dizer que ainda não nascemos cosmicamente. É preciso que nossa consciência alcance um nível de consciência que ainda não temos. Então, vivemos um estágio embrionário, enquanto estamos encarnados no plano da manifestação do tempo e do espaço da nossa consciência objetiva, ainda não nascemos cosmicamente. Ainda vivemos como embriões cósmicos e só nasceremos definitivamente quando alcançarmos o nosso despertar. Por isso que não é à toa se chamar de despertar. As crenças cristãs falam em inferno, purgatório e céu. Na verdade, não se tratam de locais, mas sim de planos de consciência. Então, vamos aos poucos galgando esses planos. Por exemplo, na Cabala, quando a alma vai encarnar, há uma descida dos planos superiores, onde está a alma, para o plano inferior, que é o plano da manifestação. As sefirotes, que são níveis de consciência, essas emanações. Por isso que a volta à casa do Pai se dá no sentido exatamente oposto e inverso de ascensão. E só nascemos, de fato, e só nascemos realmente quando a nossa consciência alcança a sua própria imortalidade, quando ela desperta para a sua condição de imortalidade. Ou seja, quando a consciência se encontra no absoluto. Mas estas são as minhas perguntas. Cabem a vocês fazer as suas próprias perguntas, para encontrar as suas próprias respostas.